Olá, graça e paz, bom dia. Estamos aqui nesse dia que o Senhor preparou para nós, para mais um dia de meditação na palavra. E eu quero compartilhar com vocês uma meditação que se encontra lá em 2 Samuel 14, 24. Eu quero deixar bem claro para vocês que um versículo só não é suficiente para a gente conhecer toda a história. Mas como o nosso tempo aqui é curto, eu gostaria de sugerir que você estivesse sempre lendo. Sente com prazer, com alegria e leia 2 Samuel, se você se interessar desde o começo. Começa a ler, ou se você quer conhecer essa história, busca saber onde começa, onde termina e vai meditar na história. Você vai ver que maravilha que é a gente estudar a palavra de Deus. Inclusive, nós cristãos precisamos bem mais do que andamos fazendo, é colocar em prática o estudo da palavra de Deus. Estamos vivendo num tempo onde o Senhor está vindo buscar a sua noiva, e a noiva do Senhor precisa estar preparada. Uma noiva que não tem resposta, que não sabe se comportar. Vocês lembram que o próprio Jesus, quando foi tentado no deserto, ele dizia: está escrito, Satanás. Ele mesmo deixou para nós o exemplo. Nós precisamos ler, ter conhecimento da palavra. Não basta, chega, já deu de ficar só dizendo: porque o pastor falou. Porque o líder tal falou. Porque... E você? O que você conhece da palavra? Então eu convido você, eu desafio você, que você pegue o texto, leia para você conhecer melhor a história. Eu quero falar hoje para você, se eu pudesse te dar um conselho em cima dessa meditação que a gente vai fazer, não adie a solução dos problemas. Lá em 2 Samuel, capítulo 14, verso 24, diz assim: disse o rei: torne para sua casa e não veja a minha face. Tornou, pois, Absalão para sua casa e não viu a face do rei. Davi foi um grande pastor, um grande compositor, um grande instrumentista, um grande guerreiro, um grande líder, um grande rei. No começo de sua jornada, ele foi um grande pai. Porém, depois que ele adulterou com Betseba, perdeu a capacidade de exortar os filhos. Um homem que tinha destreza e agilidade para tratar dos negócios públicos não conseguia mais lidar com sabedoria com os assuntos domésticos. O homem que comandava um exército não sabia mais comandar a sua casa. Enfrentava gigantes, mas não sabia enfrentar os próprios filhos. Davi não corrigiu Amnon quando este loucamente abusou de sua irmã, Tamar. Davi não consolou Tamar quando esta, depois de desonrada, foi expulsa da casa de Amnon como um trapo imundo. Davi não exortou Absalão quando todo Israel percebia suas más intenções em relação a Amnon. Davi não perdoou Absalão quando este precisou fugir de Israel por ter matado Amnon. Davi adiou a solução dos problemas dentro da sua casa. Fazer de conta que os problemas não existem e jogá-los para debaixo do tapete não é uma atitude sensata. É necessário sentar e conversar sobre o que está acontecendo. Eu sempre digo que a gente precisa buscar no Senhor sabedoria no jeito de falar. Porque às vezes, lógico, que se você estiver nervoso, com raiva, irado, não é hora de resolver o problema nessa hora. Mas espera passar um dia, né? Dorme, descansa. Não resolva nada com ódio, com raiva, mas espera passar um dia. E pede para Deus uma estratégia, sabedoria, senta e conversa. Por mais difícil que seja o problema, o diálogo ainda é a melhor solução. O tempo não cura as feridas. O silêncio não é sinônimo de perdão. Absalão lutou para conseguir o perdão do pai. Depois lutou contra o próprio pai. Nessa inglória peleja, Absalão morreu e Davi chorou amargamente. Porém, era tarde demais.
Davi proclamou publicamente o seu amor por Absalão, mas o fez tarde demais. Não adie a solução dos problemas em sua casa. Hoje é tempo de agir. Gente, por experiência própria, eu tenho visto que a palavra de Deus, ela é toda cheia de recomendações de que maneira a gente deve falar. Você deve falar com sabedoria, porque na nossa conversa, a Bíblia diz que nós precisamos saber como responder ao outro. A nossa palavra tem que ser temperada com sal, porque ainda que seja complicada essa situação para resolver, se tiver em primeiro lugar o princípio do amor de Deus, se a intenção é resolver o problema, não é uma conversa onde só terão acusações, entendeu? Você tem que buscar o objetivo. Você quer conversar sobre isso para quê? Para resolver ou só para remoer? Se for só para remoer, não adianta conversar. Se você quer buscar uma solução, aí sim. Aí, né, eu sempre digo assim que o perdão, a gente não deve demorar em perdoar as pessoas. Porque como Davi, quando ele o fez, já era tarde. O filho morreu sem que ele liberasse o perdão. Aí chorou e proclamou o seu amor pelo filho, mas o filho já não estava mais ali. A gente fica adiando, deixando para amanhã, ai, ano que vem, ai, sabe? Faça hoje. E se você for ousado e cheio de Deus para resolver hoje, amém. Quando eu digo que pode deixar para amanhã no sentido da raiva, do ódio. Sabe? Nós precisamos entender que o silêncio não significa, não é sinônimo de perdão. E as pessoas dizem, nada como o tempo para curar um amor, nada como... Não. O tempo, ele traz amadurecimento, o tempo traz... Quando a pessoa, na verdade, se dispõe a crescer, traz crescimento. A gente, com o tempo, a gente aprende, mas o tempo não cura as feridas. O que cura as feridas, e às vezes eu vou... Sabe por que tempo não cura a ferida? Porque você guardar aquele problema, colocar um pano bonito em cima, e aí, né, você não vai mais falar sobre o assunto, você não vai mais conviver com aquela pessoa, e você fica iludido que aquilo está perdoado. Você sabe que está perdoado quando você encontra a pessoa, quando você volta a falar naquele assunto, e às vezes vai perceber que aquilo ali pode ter se tornado um câncer por dentro. É isso que acontece com a falta de perdão. Hoje em dia, as doenças somatizam no corpo. Quantas pessoas que estão emocionalmente, por causa de liberar perdão, de pedir perdão ou falta de liberar perdão, estão adoecendo por causa do orgulho, por causa da frieza, não querem se humilhar. Ai, é humilhante demais. Então pensem nisso. Não deixe para depois. Resolva hoje. Deus, o Espírito Santo capacita você. Vamos orar agora? Eu quero orar com você. E que você coloque o seu coração diante de Deus. E não importa, por mais difícil que seja essa situação, o Espírito Santo vai capacitar você a resolver todas as pendências, para que esse ano seja um ano de vitória, para que esse ano seja realmente um ano de sucesso, sem mágoa, sem rancor, sem amargura, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, eu quero colocar diante da tua presença, Pai, neste momento, essa palavra, Senhor, que nós acabamos de ler, aonde nós entendemos que pelo exemplo que Davi nos deixou, nesse caso aqui, um exemplo negativo de que a gente não pode adiar o perdão. Sabe, como pai, ele não esteve presente quando o filho gerou uma expectativa em relação a ele. Ele não sabia como lidar, é como se ele tivesse perdido a autoridade quando ele cometeu aquele pecado. Deus o perdoou, mas todo pecado cometido, ele tem consequência. A pessoa, ela vai ser perdoada, mas as suas atitudes têm consequência. E aí,
nós precisamos saber lidar com tudo que tem acontecido. Pai, em nome de Jesus, esse filho que está decepcionado, frustrado com o pai, e que no caso desse filho, ele não tem coragem de procurar o pai. Senhor, que essa pessoa venha procurar, que ele venha buscar conversar, resolver os problemas. Traz, Senhor, a paz dentro deste lar. Traz, Senhor Jesus, a solução para esses problemas. Pai, o Senhor, quando o Senhor é o centro das nossas vidas, Satanás não consegue, Pai. Ele tenta, ele luta, mas a glória no final é sempre sua, Jesus. Traz sobre nós, Senhor, um coração quebrantado. Toda pessoa agora que tem dificuldade de perdoar, porque fica pensando na pessoa, no mal que a pessoa fez, é entre a pessoa e Deus. Que esse meu irmão e minha irmã comece agora a entender que quando o outro faz alguma coisa para ela, é com Deus que vai se acertar. Pai, em nome de Jesus, quando uma pessoa está magoada, é como se ela estivesse segurando uma brasa acesa na mão, desejando que o outro se queime. A pessoa, quando não libera o perdão, é como se ela tomasse todo dia um copo de veneno, desejando a morte do outro. Muitas das vezes o outro está lá vivendo a vida e a pessoa está aqui amargurada, não vai para frente, não flui, e por pior que pareça, está adoecendo. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos cura sobre as emoções. Senhor, nós declaramos um povo curado, um povo liberto, homens e mulheres, jovens e crianças cheios de ousadias para fazer a diferença na terra. Estamos vivendo um tempo onde quem é cristão tem que mostrar que é cristão nas suas atitudes, no seu comportamento. Pai, eu coloco diante da tua presença, que o Senhor venha manifestar o teu poder nas nossas vidas, trazendo a solução para os problemas. Ajuda-nos, Senhor, a não deixar para amanhã. Hoje é o dia que nós podemos e devemos resolver essas questões, e que o amor vença, e que o perdão prevaleça, e que o nome do Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês. Até a próxima.